E agora o áudio vai. Vamos ver, vamos ver. Som, som. Acho que agora foi. Descabelada a pessoa, gente? Som. Acho que agora foi. Já foi? Foi, hein? Foi. Estamos ao vivo! Finalmente! Deu um probleminha aqui com o áudio, mas tudo resolvido. Estamos ao vivo. Mais uma quarta-feira aqui juntinho de você, pra gente falar mais sobre emagrecimento feminino e nutrição. Para mim sempre é um prazer e uma honra muito grande estar aqui ao vivo toda semana com você, mulher. Então, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Cíntia, eu sou nutricionista e toda semana temos pelo menos 2 encontros ao vivo, tá? O primeiro encontro é todas as quartas-feiras, às 4h04. E também temos os encontros aos sábados, que é o nosso Café com a Nutri, às 9h40, através do Instagram, tá bom? Todas as quartas, então, é uma live, né, de conteúdo que a gente chama de aula. Então, toda semana, um conteúdo novo aqui pra você, através aqui do YouTube e também do Instagram, mas todos aos sábados, exclusivamente, a gente se encontra por lá, tá bom? Em falar nisso, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu consigo abrir a live e a gente já tá ao vivo no YouTube. Só postar aqui pro pessoal e a gente já começa a nossa aula de hoje, tá? Vou dar uma olhadinha aqui, vamos abrir. Então já corre, pega papel e caneta na mão, porque hoje a gente vai ter muito conteúdo pra gente trocar uma ideia sobre nutrição e emagrecimento. E hoje eu vou te contar 6 erros ou 6 mentiras que provavelmente ou você já acreditou e te contaram sobre o seu emagrecimento, tá? Então hoje a gente vai desvendar quais são essas 6 mentiras do seu emagrecimento. Beleza. Acho que agora voltou, né? Eu não posso mexer nele. Se eu mexer, ele tá desconectando. Então deixa eu só ajustar aqui e a gente já começa. Enquanto isso, também já tô entrando aqui ao vivo no Instagram. Vamos ver se o Instagram vai ajudar e notificar aí que estamos ao vivo, mas já estamos aqui conectados no YouTube também, tá? Então só vou dar uma ajustada aqui no microfone, espero que o áudio não caia, porque hoje o microfone não tá colaborando muito e a gente já começa a nossa live de conteúdo, que é a nossa aula, tá? Mais uma quarta-feira junto aqui de você. Então, corre aí, pega papel e caneta, que a gente já vai começar a nossa aula, tá bom? Tem o pessoal entrando aqui através do Instagram, também estamos online e ao vivo no YouTube. Então, quem tá no YouTube vai ter acesso a toda a aula escrita, tá? Que eu vou mostrando aqui, compartilhando a apresentação com vocês. Quem tá no Instagram não tem acesso, mas tem acesso a tudo que eu tô falando, já que também a gente tá transmitindo por lá. Então, muito boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas a vocês que estão entrando aqui pelo Instagram também. A quem tá chegando aqui agora no YouTube também sejam muito bem-vindas.
E é isso. A gente já vai começar, tá? Deixa eu até colocar um pin aqui. Essa aula. Então, o tema de hoje é as 6 mentiras do seu emagrecimento. Saque o comentário e a gente já começa. Vou mexer só um pouquinho aqui no microfone. Espero que a gente não perca o áudio da aula. Tô olhando aqui, acompanhando, tá tudo ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, mulherada. Então, o tema da nossa aula de hoje é esse. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Parou de compartilhar minha aula aqui. Deixa eu só ver se vai apresentar aqui novamente. Eu transmiti a aula para vocês. Vamos lá. Aqui, foi. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, a nossa segunda aula. E o tema de hoje é as 6 mentiras do seu emagrecimento, tá? Provavelmente, tudo que a gente vai falar aqui, você já deve ter ouvido falar, ou alguém te contou, ou você leu em alguma matéria, ou alguém aí na internet, né, falando, já que hoje a internet, né, a gente nem sempre vê tantas pessoas assim com filtro, né, na hora de falar, enfim, e se posicionar. Então, acredito que muitas dessas aqui, dessas mentiras que eu vou te contar hoje, possivelmente você aí já deve ter acreditado, tá? Eu tenho quase certeza. Eu falo isso porque eu mesma, antes de ser nutricionista, confesso que também já acreditei em alguma delas, tá? Já tinha ouvido, sei lá, minha mãe falar, a minha tia, enfim, coisas que a gente acaba acreditando, né? Principalmente aí quem já tentou várias vezes emagrecer, quem já teve, tem uma vida aí, né, baseado em diversas aventuras, que literalmente sente que já fez de tudo e até hoje não conseguiu sucesso no emagrecimento, tá bom? Então hoje eu vou contar pra você e compartilhar um pouquinho dessas mentiras. Mas antes da gente falar então sobre essas 6 mentiras, né, do seu emagrecimento, é importante que nós entendamos a definição, afinal de contas, né, o que é emagrecer. A maioria das pessoas confundem justamente as definições, né, de emagrecimento com apenas ali subir na balança e de um dia para o outro, de alguns dias para o outro, subir na balança, viu o visor alterado da balança e já considera que isso tenha sido um emagrecimento. E não, muitas das vezes não é assim que a gente consegue filtrar se você emagreceu ou não, tá? Emagrecimento é muito além disso. O emagrecimento, ele vai muito além de apenas a gente ver ali o visor da balança alterado, tá? Quando a gente vai pesquisar a fundo, se você quiser aí, pode até dar um Google se quiser, mas quando a gente vai olhar a definição, né, da palavra emagrecimento, é justamente uma perda de gordura, tá? E não necessariamente uma perda de peso de forma geral. Então, por isso que, mais uma vez, balança não é o parâmetro ideal. É um bom condutor, óbvio, a partir de que nós temos, né, uma ferramenta, a balança é essa ferramenta acessível, que a grande maioria das pessoas conseguem aí, algumas têm em casa, então a gente pode usar ela? Pode, mas ela não vai ser o parâmetro definitivo para dizer, ó, mulher, sim, você está emagrecendo, ou não, você não está emagrecendo, tá? Então, às vezes essa alteração aí por alguma restrição que você tenha feito de um dia para o outro, que você observa ali no visor da balança, não necessariamente seja um emagrecimento, tá? Porque muitas das vezes
lá mostra, né, que você tá com um peso alterado, tá com um peso diferente, até menor, mas às vezes esse peso corresponde, sei lá, a uma perda de tecido muscular, não necessariamente uma perda de gordura. Então a gente não pode considerar que isso tenha sido emagrecimento, já que a própria definição de emagrecimento considera que emagrecer é uma perda de gordura, tá? Então vamos supor, uma pessoa que geralmente tem um hábito de fazer uma atividade física sequer, ou se alimentar até adequadamente durante o dia, se essa pessoa fica doente, por exemplo, e ela fica aí num período de restrição, até de estímulo, né, físico, de fazer o exercício que geralmente ela faça aí, se ela ficar aí 10, 15 dias, por exemplo, nesse processo de restrição, ela pode ali chegar na balança e ver uma diferença para menos no peso dela, mas possivelmente ela perdeu aí muito tecido muscular também, tá? Então, não necessariamente ela perdeu tecido gorduroso. Então, a gente não pode considerar 100% que ela tem emagrecido. Com certeza, ela emagreceu, mas não foi toda aquela perda apenas devido a emagrecimento, tá? Então, a gente tem aí outras condições que também levaram ela a perder gordura, a perder, perdão, tecido muscular. Então, perda de peso é diferente de emagrecimento, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E por isso que é tão difícil assim, e muitas mulheres, né, têm essa tendência a viver a busca constante com esse processo de emagrecimento, porque não é algo tão simples, que apenas ali você vai fazer uma regrinha de mais ou menos e acabou, né? É óbvio que a gente sim precisa de ter o déficit calórico para existir o processo de emagrecimento, essa conta sim, ela deve existir, mas é importante também, muito mais do que a quantidade, mas a qualidade na qual se alimenta, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, emagrecimento é o alinhamento do quantitativo, né, que é a quantidade que se ingere, mas também do qualitativo, tá? Ou seja, a qualidade daquilo que você tá comendo, tá? Se é um alimento realmente nutritivo ou não. E quando a gente fala de emagrecimento, necessariamente a gente sim precisa de ofertar uma alimentação ali, tá? Rica em nutrientes. O que a gente mais vê, o mais comum é nós encontrarmos pessoas obesas, porém desnutridos. Antigamente as pessoas tinham o entendimento até equivocado de que, por exemplo, a pessoa mais cheinha, né, que tivesse ali uma protuberância em relação a tecido gorduroso, a tecido mesmo, a volume, aquela pessoa ela estava nutrida, né? O pessoal antigamente até falava, não, fulano tá nutrido. E não, porque nutrição está relacionado a nutrientes e não necessariamente apenas um peso, mas sim qualidade daquele peso, tá bom? Então, primeiro, a gente viu então essa definição, é importante a gente ter isso bem claro, que emagrecimento, então, vou até anotar aqui, emagrecimento é igual perda de gordura. Perda de gordura e não apenas perda de peso. Então, aqui a gente viu a diferença entre emagrecer versus perder peso. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente e eu peço para que você tenha bem claro essa definição, tá? Isso vai ser importante sempre para quando você for entrar em qualquer processo de emagrecimento, mulher. Então vamos lá. Então agora, afinal de contas, vamos às mentiras, que é o nosso tema da aula de hoje, as mentiras do emagrecimento, né? Do seu emagrecimento. As 6 mentiras que possivelmente já te contaram ou que você aí tenha ouvido falar. Então vamos lá. Mentira número 1. Inclusive, eu peço aí para que vocês digitem aí nos comentários, à medida que eu for falando, tá? Se você já acreditou em alguma delas, tá? Conte aí para mim, que eu faço questão de te ouvir, tá bom? Então, vamos lá. Mentira número 1 a respeito do seu emagrecimento. Opa, deixa eu ver aqui. Que deu uma travada.
Acredito que a gente já tá voltando. Então vamos lá. A primeira mentira é que você precisa comer de 3 em 3 horas. Então você precisa comer de 3 em 3 horas. Gente, a primeira coisa que eu preciso que vocês tenham bem claro é o seguinte. Antigamente, na nutrição mais antiga, a nutrição menos moderna, né? A nutrição mais moderna é a nutrição mais atual que a gente fala. Até quando eu entrei na faculdade, lá em 2012, 13 mais ou menos, era muito comum, tá? Esse entendimento, todo profissional, principalmente nutricionista, era quase que um senso comum essa opinião de que sim, todos nós precisaríamos comer e nos alimentar de 3 em 3 horas. E não, a cada dia, né, com os estudos, com a atualização, a ciência vem se descobrindo cada vez mais e a nutrição da mesma forma é sim uma profissão, né, muito nova, é uma profissão de tempos modernos, né? Então, é super importante que você tenha em mente isso, tá? Que você não precisa de comer de 3 em 3 horas, tá? Isso não é necessário de forma alguma que você se alimente de 3 em 3 horas. Quando algum profissional te fala isso, ele necessariamente está como se fosse aí ignorando, né, o senso fisiológico que o nosso corpo tem, que é justamente o ciclo da fome. E sentir fome é um processo totalmente fisiológico e a gente precisa de respeitá-lo, tá? A gente precisa de respeitá-lo principalmente no processo de emagrecimento. Então, você não precisa comer de 3 em 3 horas. A grande questão é que quando nós nos alimentamos de forma nutritiva, ou seja, quando você aí tem uma alimentação rica em fibras, em proteínas, em bons carboidratos, em boa fonte de gordura, em fitoquímicos, em minerais e vitaminas, necessariamente o ciclo fisiológico da fome no seu corpo, ele automaticamente se regula, tá? E ele vai se regular principalmente de acordo com o ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, que é o ciclo do nosso corpo entender quando é dia é o momento onde eu tenho de me alimentar e quando é noite é o momento que eu tenho de me resguardar, que é justamente dessa forma, né, que originalmente nós fomos criados para viver, de acordo com esse ciclo, que é o ciclo do claro e do escuro. Claro é igual ao dia, que é a luz do sol, então é o momento de eu produzir, de me alimentar, e noite, o ciclo do escuro, é o momento, então, de eu me repousar, de eu me recolher e de realmente descansar, né? É o momento do sono. Então, você não precisa comer de 3 em 3 horas, tá? É super importante a gente respeitar o ciclo fisiológico da fome. Então, você não precisa necessariamente fazer isso, tá bom? Essa, então, é a primeira mentira. A segunda mentira que possivelmente já te contaram é que você não pode consumir carboidratos, então você precisa necessariamente cortar eles. E não, mulher, você não precisa cortar os carboidratos. Só se for para cortar um pãozinho para comer, tá? Aí você pode. Mas você não precisa restringir os carboidratos da sua vida, da sua rotina, tá? Então, a mentira número 2 é essa. Deixa eu até anotar aqui a nossa apresentação. Então, a mentira número 2 é: você precisa cortar os carboidratos. E você não pode e nem precisa fazer isso. Primeiro, a via natural do nosso corpo, tá? Fazer o processo de metabolização e geração de energia dentro das nossas células, que é o que a gente chama de ciclo de ATP, que ATP é justamente essa energia, nós precisamos necessariamente de carboidratos. Carboidrato sempre vai ser a primeira via, ou seja, a primeira fonte. Se no seu corpo tiver os 3 ingredientes, que são os macronutrientes, tá? Que geralmente é o que a gente tem de maior oferta na nossa alimentação, que primeiro, proteína, carboidratos e gordura. Desses 3, se tiver os 3 disponíveis no seu corpo, a tendência natural é que seu corpo sempre escolha como primeira via de gerar energia justamente os carboidratos, tá?
Por isso que é tão importante você ter eles disponível em seu corpo. A grande condição é que, assim como os gordura, por exemplo, não é interessante que você tenha eles em excesso, que é justamente o excesso deles que vai construir o que a gente chama de glicogênio, que é justamente aquele excesso, né? Os excessos, na verdade, dos glicogênios vão formar aí os pneuzinhos, que é nada além da gordura localizada, tá bom? Então não é interessante você ter ele excedente, mas é extremamente importante que você consuma-os, tá? Para se manter aí com um bom condicionamento, com uma boa geração de energia, para manter suas células realmente cheias de energia para fazer suas atividades, tá? Corriqueiras do seu dia, para desempenhar bem o seu trabalho, para fazer uma caminhada, ou seja, para produzir, independente do que você tenha que fazer, tá? Então é importante sim que você tenha carboidratos. E sem falar que carboidratos são ótimos construtores de músculos. É extremamente importante que a gente tenha eles, principalmente para manter o nosso tecido muscular vivo, tá? E mais do que isso, para quem geralmente treina aí e quer, né, ter um maior volume muscular aí, quer ter o que a gente chama de hipertrofia, os carboidratos são construtores de músculos. Então, sim, a gente precisa sim consumi-los, então não é importante de forma nenhuma e muito menos inteligente que você os corte da alimentação. Mesmo que você esteja num planejamento de emagrecer, tá? Se for cortar o carboidrato, igual eu disse, só se for para cortar assim um pãozinho e comer, né, meu povo? Porque ninguém merece não consumi-los e não faz sentido algum que você não os consuma, tá? Mesmo no processo de emagrecimento. Então nunca se esqueça isso. Os carboidratos não precisam e não devem ser cortados. Primeira coisa. Segunda coisa é que eles são ótimos amigos e são eles os responsáveis aí, né, por formarem e gerarem energia para as nossas células. E terceiro ponto é que eles são aliados dos nossos músculos, já que eles são construtores de tecido muscular, tá? Então não façam isso. Só para vocês terem uma ideia, tá? E um discernimento realmente disso. Igual, por exemplo, eu, de acordo com o meu biotipo, eu sei que existem várias estratégias, como, por exemplo, uma estratégia de low carb. Low carb não é cortar o carboidrato. Muitas pessoas têm essa definição, né, de low carb um pouco equivocada, né, e até errônea, que acham que low carb é cortar carboidrato e não. Não é no carb, é low carb. Low carb é baixo carboidrato. Mas, por exemplo, para vocês terem noção, o meu biotipo, de acordo com o meu biotipo, eu sou o tipo de pessoa que se eu fizer uma dieta low carb, muito baixa em low carb, eu fico muito magra, com a aparência de não ter nenhum tecido ou volume muscular. Então, também existem estratégias adequadas para cada biotipo, tá? Não é só porque todo mundo tá fazendo que vai se encaixar ao seu padrão estético. Não é assim que funcionam as coisas. Então, por exemplo, se eu faço uma low carb por muito tempo, realmente eu fico muito seca a ponto de ter uma perda, assim, significativa de tecido muscular. Então, não é porque é uma estratégia que ela deve ser utilizada e ela é válida para todos os públicos, tá? Então, mais uma vez, estou aqui reforçando com você que não, você não precisa e mais do que isso, não deve cortar os carboidratos para o seu emagrecimento, tá? Essa é uma grande mentira, mulher. A terceira grande mentira que possivelmente já te contaram aí é que arroz e feijão engorda, então você não pode consumi-los, tá? Então vamos lá. Deixa eu anotar aqui. Arroz e feijão engorda. E, gente, quem me acompanha aqui tá cansado de saber que não existe isso, tá? Nenhum alimento isoladamente não tem o poder, nem um milagre de cura e nem o poder no sentido ruim, tá? Nenhum alimento isoladamente vai te emagrecer ou te engordar, tá? Não existe isso.
tá bom? Então, arroz e feijão não fogem dessa regra. Muito pelo contrário, arroz e feijão são aqueles alimentos, né? Inclusive, se a gente olhar até lá no manual, no guia, né, de alimentação brasileira, eles fazem parte desse manual, tá? De guia de orientações de saúde, baseado na cultura nossa, né, na cultura brasileira, de que eles devem e até podem, né, ser consumidos diariamente. É lógico, se você não gostar, não fizer parte da sua rotina, do seu paladar, ok, não precisa de consumir todos os dias, mas se você gosta, não tem problema, eu te garanto que você consegue sim, você vai emagrecer. É possível que você emagreça mesmo consumindo todos os dias arroz e feijão, tá? Sem falar que eles são o que o que a gente considera alimentos complementares, tá? Os aminoácidos que faltam necessariamente em um, a gente encontra em outro. Então, arroz e feijão é aquela dupla perfeita. O que falta em um tem no outro e vice-versa, e eles acabam se complementando em relação aos aminoácidos. Então, é de extrema importância, tá? Que sim, se você goste, pode consumir. É de extrema importância que você tenha ciência disso e que você não acredite nisso, tá? Eu vejo tantas, mas tantas mulheres se torturando e sofrendo ali porque ouviu dizer que tem que cortar o arroz e feijão, porque engorda e mais não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, parem de se torturarem tanto, tá? E é por isso que muitas das vezes você aqui também, acaba dizendo que já tentou de tudo emagrecer e não consegue. É porque muitas das vezes já tentou de tudo que você fala pra si mesma, é que você tentou de tudo, menos a forma certa de emagrecer. Porque você acaba acreditando em tudo que te contam por aí. Então acaba acreditando, né, e crendo realmente nessas mentiras e acaba se sentindo incapaz de emagrecer, porque é algo que se torna realmente longe da sua realidade e muito difícil, mais uma vez, de você conseguir ter constância e colocar em prática, tá? Então, não. Arroz e feijão não engorda, não tem problema consumi-los diariamente. Mulher, fique à vontade no sentido de que tenha paz em relação ao consumo, tá? Mas não é para comer, e quando eu falo à vontade, não é para comer uma panelada de arroz e feijão, não. Até porque não faz sentido nenhum, né, você consumi-los. Então, arroz e feijão não engorda, tá? Então, isso vai muito do parâmetro da quantidade. Se estiver alinhado com o seu objetivo, nas quantidades que você pode consumir, não tem problema. E aqui eu não tô falando que você vai comer um grão de arroz e um grão de feijão, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, parem de ser tão extremistas assim. Dá para consumir sim, dá para ter uma alimentação rica, extremamente prazerosa e junto com isso ter o emagrecimento sim, tá bom? Então vamos lá. Então, essa foi a terceira mentira. A quarta mentira, que possivelmente você já deve ter ouvido falar aí também sobre o seu emagrecimento, é que você precisa evitar ou até cortar aí as frutas, porque fruta tem muito açúcar. E, gente, é o seguinte. Primeiro ponto, tá? Que a gente tem que deixar bem claro aqui. As frutas, elas possuem baixíssimas quantidades de açúcares, tá? Principalmente se a gente comparar elas com outros açúcares, que geralmente é o açúcar branco ali, o cristal, né? Que a gente comumente encontra em outros alimentos, tá? Ou então xaropes, né? Que geralmente os industrializados a gente encontra até de uma forma bastante abundante, assim, de uma quantidade, né, na composição bem alta. Então, não. Primeiro, as frutas possuem baixíssimas quantidades e principalmente se a gente comparar os açúcares da fruta, né, que é o que a gente chama ali de frutose, com esses outros açúcares, que são os açúcares processados, o açúcar da fruta é algo extremamente natural. Deus criou a fruta já com aquela característica. Tanto que a gente tem algumas frutas que são mais ricas em açúcares, por exemplo, sei lá, a banana é mais docinha, dependendo às vezes, né? Um melão, um mamão é mais docinho, uma cereja é mais doce. A gente já tem outras frutas mais ácidas, como por exemplo, sei lá, o kiwi, o abacaxi, o morango, a acerola. Então, assim, primeiramente,
tenha sempre bem claro, tá, na sua mente de que a quantidade de açúcares nas frutas são baixíssimas, então as frutas são baixas sim em frutose. E segunda coisa é que você precisa ter muito claro também é que o nosso organismo ele metaboliza de forma totalmente diferente os açúcares provenientes das frutas, que são os açúcares naturais, dos açúcares que a gente encontra em alimentos, tá? Corriqueiramente provenientes dos açúcares processados, que é justamente aquele açúcar branco. Então tenha isso claro. Os açúcares provenientes das frutas são metabolizados de forma totalmente diferente dos demais açúcares, que é o que a gente encontra geralmente em alimentos industrializados. Então não tem problema em consumir frutas, tá? Sendo bem honesta com vocês, eu nunca encontrei ninguém que comeu tanta, mas tanta fruta a ponto de ter um problema grave de saúde, tá? Ter problemas de saúde. A fruta era responsável por engordar aquela pessoa. Porque, gente, é muito difícil de alguém com esse hábito de comer tanta fruta a ponto da própria fruta adoecer essa pessoa, tá? Então, não tenha medo da frutose, que é justamente esses açúcares provenientes da fruta, tá? Não caia no conto do vigário e não tema em relação a isso, tá bom? Então, deixe-me colocar aqui a próxima mentira. A mentira número 4 foi essa, a respeito das frutas. Opa, quase que apaguei aqui tudo. Gente, e o teclado meu aqui, vocês vão ver quem tá no YouTube, que às vezes fica bugando, porque o notebook é importado, então às vezes tem teclas que ele não tem acentos que ele não aparece cedilha, mas eu vou corrigindo, tá? Então, não é porque eu não sei digitar não, tá bom? Vão relevando aí. Então, a mentira número 4 foi essa, né? Que as frutas têm muito açúcares, então você não pode consumi-las. Não, e o bom que a gente teve, né, por exemplo, várias polêmicas mesmo, né, mediante a frutose, as frutas e tudo mais. Né? Até porque a gente teve aí algumas pessoas de influência, igual, por exemplo, vocês lembram daquelas polêmicas lá que envolvia a Mayra Card e tudo mais, que vivia falando do tal do pão, ela também vivia falando da frutose, né, de uma forma geral e tudo mais. Então, isso assim, né, causou várias vezes terror nutricional pra galera, onde realmente a fizeram, né, que acreditar que não podem comer isso. Em contrapartida, essas mesmas pessoas que acreditavam nessas mentiras de que a frutose faz mal para a saúde, eu vou morrer por conta da frutose. Ou, ai, meu Deus, eu não posso consumir carboidrato. Em contrapartida, essas mesmas pessoas que acreditavam nisso estavam fazendo o quê, gente? Tava ali se entupindo, sei lá, de refrigerante, se entupindo de suco, de caixinha, rico em açúcar, se entupindo de industrializados, de bolacha, biscoitos, enfim, de tantas outras coisas, né, que são os produtos alimentícios e não alimentos naturais mesmo, que não fazia o mínimo sentido acreditar numa mentira dessa, sabe? Não faz o mínimo sentido mesmo. Aprendam realmente a ter um pouquinho de filtro, né? Na hora de analisar o que aquela pessoa tá te contando, tá bom? Então vamos lá. Na quinta mentira agora. A quinta mentira, que possivelmente também você já deve ter ouvido falar aí, é que você precisa, tá? Pra emagrecer, se você quer emagrecer, você precisa fazer jejum. Você precisa fazer um jejum. Jejum é a melhor estratégia para te emagrecer. E não, tá? Jejum não é a melhor estratégia. E você não precisa. As pessoas têm esse hábito, né? De querer, né? Empurrar as coisas, impor o que fulano ou que ciclano precisa fazer. Como se existisse em tudo uma verdade única e absoluta. E não, gente.
Você não precisa fazer jejum. E jejum não é a melhor estratégia. Até porque eu estou falando isso, tá? E quero deixar isso bem claro pra vocês. Olha, escrevi tudo errado aqui, gente. Vou apagar. E por que eu quero deixar isso bem claro aí pra você? Porque, primeiro, eu conheço muitas pessoas que fazem jejuns aleatoriamente, sem nenhum acompanhamento profissional. E isso pode ser que inicialmente te traga algum resultado, mas isso a longo prazo pode te trazer um efeito rebote muito grande e muito sério, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, o foco inicial quando utiliza-se a estratégia de jejum é justamente fazer com que você tenha um déficit calórico. Mas de nada adianta você se restringir de comer, tá? Você restringir de se alimentar, né? De ficar sem comer aí por um tempo. E depois, no período de janela alimentar, ou seja, no período que você pode fazer alguma ingestão de comida, você comer a mesma quantidade, até calórica, tá? Que você consumia antes. Você não vai ter o déficit calórico, você não vai ter a diferença de mais ou menos, você não vai consumir menos que antes você consumia. Então, não vai ter déficit calórico, consequentemente, não vai ter processo de emagrecimento, tá bom? Então, que você tenha isso muito claro. E mais do que isso, a estratégia de jejum, para algumas pessoas, até pessoas aí que têm alguma tendência, tá? A ter transtornos alimentares, a ter, por exemplo, compulsão alimentar, eu não recomendo, em quase hipótese nenhuma, tá? Isso é algo que deve ser muito bem avaliado, e aqui eu tô falando individualmente, porque isso pode ser um grande gatilho, tá? Para problemas emocionais e comportamentais em relação à comida, e mais do que isso ser um grande dificultador do seu emagrecimento. Então, não recomendo que você faça jejum, tá? Principalmente se você estiver no início do processo. Pode ser que ele não seja uma estratégia nem um pouco eficiente, e mais do que isso, que eu falo também de uma estratégia inteligente, tá? Que ele não seja essa estratégia para você utilizar, tá? Até porque nada adianta, como eu disse, você fazer uma janela alimentar, até mesmo bem prolongada, depois se alimentar com uma alimentação muito rica em gordura, em carboidratos refinados, em alimentos industrializados. Isso, no final das contas, não vai fazer você ter um processo de emagrecimento, e mesmo que você consuma menos em quantidade calórica, mas se alimente necessariamente de comidas que não sejam nutritivas, tá? E que não sejam ricas nutricionalmente, assim falando, isso vai te deixar com nenhuma composição corporal que seja legal, tá? Vai te deixar justamente com aquela composição corporal de aparência de magra, mas totalmente flácida, totalmente sem nem, assim, com abaixo, né? O baixo tecido muscular, com um elevado percentual de gordura. Então, isso não é inteligente, tá? Fisiologicamente, para o seu metabolismo, não é inteligente fazer um jejum assim, dessa forma, e principalmente por conta própria. Então, eu não recomendo, não é a estratégia mais inteligente, tá? E preste atenção justamente a isso, no efeito rebote, e principalmente no processo de compulsão que esse jejum forçado pode te causar, tá? Porque pensa comigo, nada adianta. Imagino que a grande maioria das mulheres, eu falo isso porque até dentro do Desafio 30D, né, que é o meu programa, onde 30 dias ali eu passo junto com as mulheres, falando sobre nutrição e emagrecimento, é realmente um acompanhamento, onde eu fico 24 horas dentro de um grupo fechado, é um grupo aberto, onde todo mundo manda foto, todo mundo se comunica, todo mundo tira dúvidas, eu tô lá o tempo todo para esclarecer dúvidas, tanto que quando eu faço o Desafio 30D, eu fecho, assim, toda a minha agenda praticamente para ficar por conta do desafio, porque eu me dou ao máximo. É algo que realmente suga muito da minha energia, mas por isso que eu faço, não é todo mês, porque eu não tenho nem condições, eu acho, físicas e emocionais para fazer ele todo mês, porque realmente ele suga muito de mim e do meu tempo, né? Mas eu vejo, né, muitas relatando que antes faziam justamente esse hábito
às vezes ali na correria do trabalho, não se alimentavam, principalmente nesse lanchinho da tarde, acabavam pulando esse horário, sentiam fome sim à tarde, porém elas ignoravam esse senso fisiológico, né, esse sinalzinho aí que o corpo dela, né, falava, olha, querida, tô com fome. Então, elas acabavam assim pulando esse momento e fazendo ali as atividades do dia do trabalho, não paravam e não ouvia esse momento que o corpo pedia. E aí chegavam em casa, gente, elas estavam morrendo de fome. Elas queriam comer, tipo assim, o reboco da parede. Elas queriam comer tudo que vesse pela frente. Porque elas fizeram um processo de jejum totalmente forçado, tá? E de forma também equivocada. Então não é interessante, não é interessante. Até porque é muito melhor e mais inteligente que você chegue em casa com a fome mais saciada, porque com a fome mais saciada você vai ter o comportamento de fazer até uma leitura realmente de saber distinguir a vontade da fome, sabe? Porque a vontade, quando você só tá com vontade de comer algo, a vontade ela é muito seletiva. Ela não quer comer qualquer coisa. Ela quer comer algo específico. E a fome não. Se tiver com fome, se eu te der, sei lá, uma cenoura crua, você vai comer a cenoura crua. Se você tiver com vontade, não, você quer coisas específicas para comer. Então, muitas delas, principalmente no desafio 30D, né, falam que justamente isso foi uma mudança para elas, né? Esse hábito de também respeitar o horário da fome, no lanchinho da tarde ali que tem a fome, parar um momento, fazer o lanche, chegar em casa já com essa fome mais controlada e saciada, ter tranquilidade para fazer ali o jantar e não sair comendo qualquer coisa que vê pela frente, ou no caminho, sei lá, do trabalho, parar ali na porta de, sei lá, qualquer fast food e pedir a primeira comida que vê pela frente, porque tá com tanta fome, né? Porque já extrapolou o horário de comer e tá justamente ali buscando o alimento mais calórico, mais rico em gordura, em gorduras trans que aparece na frente dela, tá bom? Então isso é um ponto de atenção, tá? Não recomendo que você faça jejum, principalmente um jejum prolongado e jejum forçado, tá? Lembrando que aqui eu não estou necessariamente falando apenas da estratégia de jejum intermitente, tá bom? Muito menos sem acompanhamento, gente. E aqui eu não tô falando de acompanhamento de gente que vocês vêem na internet, não, tá? Eu tô falando de acompanhamento realmente que você faz com alguém. Alguém que realmente ensine. Mas não é alguém que você fica só, sei lá, ela postou nos stories e eu tô fazendo porque ela... Não, gente, isso não existe. Busque um profissional de saúde, que seja, sei lá, um profissional que dê mentoria, alguma coisa assim, mas pelo menos ele tá ali te acompanhando. Então busque pessoas que realmente ensinam sobre aquilo. Não é só porque você leu, viu alguém postando que tá fazendo e funcionando que vai resolver pra você, não, tá? Então não se meta nessa latada. Não caiam mais uma vez falando aqui e reforçando, não caiam no conto do vigalho, tá? Eu acho que é assim que fala, né? Se tiver errado, me corrijam aí, por favor. E antes da gente ir pra sexta mentira, deixa eu só beber uma aguinha aqui também, já aproveita e beba sua água aí também, tá? Fica sem beber água não, meu povo, vamos se hidratar. E eu não sei aí, mas aqui tá muito seco esse tempo, né? Então é um tempo propício aí para ter problemas respiratórios, um tempo mais frio e também seco. A gente quase nunca se lembra aí, né, que tem que beber água, não lembra da hidratação, fica mais ressecada a garganta, o nariz mais constipado. Então, pelo menos faça o básico aí, que é pelo menos beber água, viu? Então, mantenham aí a hidratação em dia. E lembrando que o tempo mais frio, se for para lembrar, sentir muita sede para beber água, aí realmente, muita sede você vai sentir só quando você tiver extrapolado já o nível da sua desidratação, tá? Mas antes disso, você vai sentir alguns sinais. Mas isso a gente deixa essa conversa para uma próxima aula, tá bom? Então, vamos agora à sexta mentira sobre o seu emagrecimento, tá? A sexta mentira que possivelmente aí já te contaram e eu acho que você também já deve ter acreditado, tá? Então, vamos lá. Mentira número 6. É o seguinte. Você precisa comer alimentos. Comer não, vou colocar consumir, fica mais bonitinho, né? Alimentos light
diets ou fits. E, gente, não caiam nisso, tá? Primeira coisa. Eu escrevi lights errado aqui, ó. É HT, não TH. Pronto. Gente, primeira coisa. O Instagram voltou, tinha travado. Gente, primeira coisa que eu preciso que vocês acreditem, tá? Alimentos light diets. Eles não necessariamente quer dizer, né, que esse alimento pode ser considerado saudável, tá? Não quer dizer nada. Light diet, a diferença é que especificamente é a redução de algum ingrediente. O outro é a retirada de algum ingrediente, tá? Então, esse ingrediente pode ser qualquer ingrediente. Pode ser desde açúcar até gordura, até qualquer outra coisa, tá? Então, lembrando que é retirada, tá? Total de algum ingrediente. E o outro é apenas a redução. Lembrando que essa redução, para ser considerada redução, a gente tá falando aí em torno de 20, 25%, tá? De redução, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. E outro ponto é o seguinte, alimentos fit, gente. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de consumir alimentos fit, e mais do que isso, a curiosidade de ler os rótulos, tá? Desses alimentos, assim, de uma forma geral. Gente, a maioria dos alimentos, principalmente os alimentos que dizem ali low carb e tudo mais, eles tiram carboidratos, mas eles têm que adicionar outro ingrediente ali, outro macronutriente. E geralmente eles tiram carboidrato para adicionar gordura, tá? Então são alimentos que têm uma tendência muito grande que sejam ricos em gordura. Sendo ricos em gordura, necessariamente também vão ser ricos em caloria. Porque gordura, todo alimento que você vê que tem maior concentração de gordura, possivelmente vai ser um alimento mais calórico também. Porque a gordura, ela tem maior quantidade calórica na mesma gramagem, se comparado aí com proteína ou com carboidrato, tá? Enquanto aí, 1 grama, por exemplo, 1 grama, né, de carboidrato e proteína tem 4 calorias, a mesma quantidade de gordura tem 9 calorias. Então, é mais do que o dobro de calorias se comparado aos carboidratos e às proteínas. Então, não se iludam, minha gente. Não se iludam, tá, mulherada? Então, não acha aí, porque blogueira postou que tá comendo a jantia fit da Jojo, sei lá, nem sei se existe, tá, gente? Tô criando aqui na minha cabeça. Postou marmita fit da Jojo, sei lá. Se existe Jojo, me desculpa aí, mas é porque veio na minha cabeça. Marmita fit da Maria, da Fifi, sei lá. Não foi porque ela postou que tá dando certo, ela tá comprando e não sei o que lá, que você tem que fazer isso também não, tá? Tá bom? Pelo menos se for algo saudável ali, que, sei lá, você não tem tempo de cozinhar e aquilo atende sua necessidade, é comida natural, né? Nada daquelas preparações doce, fit, low carb, não sei o que lá, beleza. Beleza. Agora, se for porque você tá consumindo, porque fulano postou, gente, tem todo o marketing atrelado, tem questão de interesses, então aprendam a ter esse tipo de filtro, tá? Aprendam a ter, igual possivelmente. Eu consumo uma vez ou outra, muito raramente. Tanto é que quando eu consumo de lanche da tarde, eu posto aqui aquelas barrinhas proteicas. E geralmente eu consumo elas só naquele dia que eu tô louca pra comer um doce. E realmente é aquele momento que eu não posso necessariamente comer, sei lá, um brigadeiro. E aqui eu tô falando de doce, nem um chocolate amargo, não. Porque isso, se deixar, todo dia eu consumo na minha rotina. E não tem problema nenhum, tá? Que fique bem claro. Mas, vamos supor, o dia que eu quero comer, sei lá, um bolo de pote, gourmetzão, só o leite condensado, o creme de leite e o açúcar. Só que eu sei que naquele dia eu não posso abrir essa exceção. E aí eu vou lá e consumo uma barrinha, mas eu não como uma barra inteira. Eu posto sempre aqui pra vocês. Eu divido uma barra de 3 a 4 pedaços, de 3 a 4 pedaços, né? E consumo de 3 a 4 vezes em dias diferentes, gente. Porque elas têm uma tendência a serem bastante calóricas, tá? Bastante calóricas. Então,
Não acreditem nisso. Vocês não precisam necessariamente comer alimentos light e diets e fits. E sem falar que geralmente quando você acredita nisso, você tem um custo muito alto. E aí sim, eu te dou todos os motivos para você falar que emagrecer é caro. Porque também, se só quer comer alimento fit, é só o que fulano posta de tal marca, que é o que tá fazendo sucesso, é os whey que o povo tá tomando. Você quer tomar todos os suplementos do mundo, quer comer só trem fit light diet, é só chocolate light diet e não sei o que lá. Gente, realmente são alimentos mais caros, porque pro processo de produção mesmo em alta escala, pra indústria, sai mais caro, porque eles vão ter ali ingredientes, né, diferenciados, ou necessariamente também vão tirar alguns ingredientes e vão ter que adicionar outros, então o custo de produção sai um pouquinho mais caro. Então isso lá na ponta para o consumidor, lá na gôndola do supermercado, vai ter um preço alterado. Aí sim, vale você falar que emagrecer é caro. Mas eu não tô falando de emagrecimento Nutella, não, porque para mim quem quer comer só isso é justamente aquele emagrecimento Nutella, né? Que eu tô falando do emagrecimento de verdade, um emagrecimento raiz, que é aquele que a gente vai se alimentar de alimentos acessíveis e baratos, tá? Arroz e feijão, mandioca, batatas, legumes, cenoura, repolho, alface, tomate. Apesar de que tomate tá caro, a cenoura também, esse já estava bem cara. Mas enfim, são desses alimentos em gerais, tá? Alimentos que Deus nos deu, assim, que a gente tem plantio, alimentos vindo da agricultura, tá? Então é desses alimentos que eu tô falando, né? Daqueles produtos alimentícios que a gente compra em pacote, não, tá? Não são desses que eu estou falando. Então, não acreditem nisso, tá? Que você precisa consumir esses alimentos. Você não precisa consumir esses alimentos. Gente, só pra vocês terem ideia. Eu não faço consumo de alimentos fits e não sei o que lá e não sei o que lá, não. Se vocês me verem postando, se algum dia eu postar, eu vou ser muito clara, eu vou apresentar o motivo por que eu tô tomando, por que eu tô postando, se eu tô sendo paga para isso ou não. Vocês podem ter totalmente essa clareza, que eu vou ser extremamente transparente com vocês, porque não tem. E também não é só porque tá me pagando ou me fazendo uma oferta de receber, que eu vou sair postando, não. Se não for algo que eu acredito, que realmente faz sentido na minha vida, e na rotina, né, que eu sei que vai contribuir para a saúde das pessoas, não faz sentido nenhum postar, tá? Não faz sentido nenhum postar, até porque mesmo eu sei que eu seria totalmente incoerente em relação ao que eu acredito, principalmente na nutrição, tá? E o meu objetivo de vida que é justamente esse, de ajudar vocês, tá bom? Por isso, né, que eu tenho os conteúdos aqui, as aulas, as lives, os encontros, é justamente para isso, para te ajudar, tá? Então, lembre-se, vou até anotar aqui. Lembre-se, isso tudo que mencionei é uma grande mentira. Então, hoje em dia, gente, principalmente em tempos modernos, de eras digitais, aprenda a ter um pouco de filtro, tá? A ter filtro. Avalie o que te falam sobre emagrecimento e sobre aquilo que você deve ou não fazer. Olhe sempre, que isso é muito importante na minha opinião, olhe sempre para a sua realidade. E faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores, tá? Então é fazer o melhor nas condições que a gente tem, até ter condições de fazer melhor. Melhor. Então é isso, meu povo. Essa foi a aula de hoje, tá? Onde a gente aí desvendou sobre as 6 mentiras que provavelmente já devem ter te contado e você deve ter acreditado sobre o seu emagrecimento. Hoje eu tô com a língua presa, né? Vocês viram? Vou fazer um trava-língua. Hoje eu tô toda enrolada. Tá dando defeito. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam
Todas as quartas-feiras, às 4h04, estamos aqui ao vivo, tá? Para trocar uma ideia sobre nutrição e emagrecimento. Então, eu te encontro toda semana aqui. A gente se vê ao vivo, aqui pelo YouTube e aqui também pelo Instagram, todas as quartas-feiras, 4h04, tá bom? E também te espero todos ao sábado, às 9h40, no Café da Manhã com a Nutri, onde você aí e você também aqui do Instagram tem a possibilidade de entrar comigo ao vivo, tá? É uma espécie de consultoria nutricional ao vivo, onde aqui no olho a olho, no cara a cara, a gente vai fazer uma consulta, eu vou te tirar dúvidas, eu vou realmente fazer, né, uma consulta ali, uma espécie de consulta, e que muitas das vezes o seu problema pode ajudar outras mulheres, então ali eu vou esclarecer sua dúvida, te dar dicas pontuais que você pode fazer aí na sua rotina, que com certeza vão te beneficiar muito, te trazer ótimos resultados em relação ao emagrecimento, tá? Lembrando que eu tenho aqui mais alguns recadinhos, tá? Para quem sempre me pergunta sobre Desafio 30D. Em breve, a gente já vai abrir em novas inscrições, então se você tá interessado em se inscrever, principalmente quem tá aqui no YouTube, aqui embaixo desse vídeo vai ter o link, tá? De lista de espera se você tem interesse em participar da nossa próxima edição do Desafio 30D. Lembrando que o Desafio 30D é um desafio onde você vai ter aí 30 dias para passar junto comigo e com várias outras mulheres, onde a gente vai ter aulas semanais, tá? Lembrando que para esse desafio eu tô convidando muitos profissionais, vai estar muito legal, vai estar realmente algo bem completo. A gente vai falar muito mais do que só sobre nutrição, mas vai ter muito conteúdo de nutrição, onde toda semana você vai ter acesso a um cardápio, toda semana uma estratégia nova, onde a gente vai fazer aí por 4 semanas, né? Cada semana um desafio, uma estratégia diferente. E aí a gente tem encontro todos os finais de semana, onde eu te passo a estratégia da semana, a gente tira dúvidas, a gente tem um canal aberto também dentro do WhatsApp, a gente tem comunidade dentro do Facebook também, e a gente tem os encontros através de outras plataformas ao vivo, e também alguns encontros vão ficar disponíveis gravados para você assistir depois, tá bom? Lembrando também que provavelmente dentro dessa edição do desafio a gente vai ter sorteios, muita coisa legal. Então, se você tem interesse, tá, em realmente emagrecer de vez aí nos próximos 30 dias, para e pensa aí agora, mulher, como você se vê daqui exatamente 30 dias? Você já parou? Sei lá, imagina você aí, sei lá, 8 quilos mais magras daqui 30 dias, tá? Então, pense, visualize você daqui 30 dias, 8 quilos mais magra, ou então 6 quilos, ou então até 10 quilos, tá? Porque isso é totalmente acessível e real. Então, imagine você aí, colocando todos os hábitos em prática, e mais do que isso, porque o Desafio 30D realmente é um desafio onde todas nós, motivamos as outras. Eu falo isso porque eu também participo, tá, gente? Eu posto tudo. Eu posto meus pratos, eu posto minhas dores, minhas dificuldades também lá junto com as meninas. Então, realmente, a gente se apoia muito. Então, é um desafio que foi criado justamente com esse intuito, tá? Da gente se ajudar e da gente se apoiar. Então, se você tem interesse, aqui embaixo tem o link para você se inscrever na próxima turma, tá? Se você tem interesse, deixa aí, só responder esse formulário que tá aqui o link na descrição desse vídeo, logo embaixo. Então se inscreva que a minha equipe vai entrar em contato com você para saber o seu interesse em participar do nosso desafio, tá? E você vai ser avisado quando realmente as vagas abrirem definitivamente, tá bom? E também, se você tem interesse em sempre receber conteúdos de nutrição gratuito e emagrecimento, ter materiais gratuitos, tá? Aulas também, ter acesso a vários conteúdos que eu disponibilizo para algumas meninas. Também aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter o link para você entrar dentro do nosso grupo, onde você vai ter acesso a todas essas informações. Vale lembrar que esse grupo, ele é totalmente silenciado, tá? É um grupo justamente para você receber esse tipo de conteúdo e material, tá? E-books, receitas, enfim, tudo que é mais exclusivo que eu acabo produzindo por aqui. Então é isso. Então não se esqueça que toda quarta, mais uma vez, nós temos um encontro marcado. Espero que essa aula de hoje tenha sido relevante para você.
Então escreva aqui em comentários se você gostou ou não, tá bom? Se você gostou, aproveita, curte o vídeo, também se inscreva aqui nesse canal e já compartilha e deixa também sua dica com, sei lá, algum tema que você queira assistir aqui nas próximas aulas, nas próximas quartas. Sua opinião é muito importante para a gente continuar sempre aqui produzindo um conteúdo que realmente agregue a sua vida e as das demais mulheres aí que sofrem com esse constante efeito, né, de emagrece, engorda, com essa vida realmente baseada em tentar emagrecer. Então, esse é um canal justamente onde a gente pode realmente desfazer dessas tentativas e mais do que tentar, viver realmente o emagrecimento, tá? Então, espero que você tenha gostado e mais uma vez te espero no próximo sábado às 9h40, só que no sábado é lá no Instagram, @NutriCintia com S e TH. Então, espero que você esteja lá. Eu tô te aguardando, viu? Meu convite é especial para você. E é isso. Um beijo, mulher, uma ótima quarta, uma ótima semana. Eu te espero na próxima quarta e também no próximo sábado. Um beijo, tchau. E a gente se vê na próxima aula de conteúdo semana que vem. Tchau!